E aí, gente linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o ProUni. Já falei aqui no canal sobre o SISU e no decorrer da semana eu vou falar sobre o FIES. Eu estou fazendo isso porque eu acho que fica até mais interessante e eu deixo um conteúdo educativo, no caso, para que vocês entendam mesmo como funciona cada um deles. Já falei aqui também no canal sobre as datas mais importantes do SISU, do ProUni e do FIES. Mas agora eu vou poder aprofundar um pouco e falar basicamente como funciona o ProUni e o que é o ProUni, né, de fato. E vou falar também dos pontos mais importantes, né, dos dados mais importantes em relação a isso. Mas de uma forma bem resumida, até para que você já consiga ter uma noção de como do que é o ProUni, né, antes de eu trazer aqui os apontamentos e mais detalhes sobre isso. O ProUni, ele é um pouco diferente do SISU e do FIES, que eu vou falar também no vídeo nessa semana. O SISU é para instituição de ensino público, certo? E aí você não paga nada. Você passou ali na faculdade, você vai ingressar naquela instituição tranquilo, não vai pagar nada a mensalidade, né? Porque é pública. No ProUni, o FIES é um fundo de financiamento estudantil, então envolve a questão de empréstimo, tudo. O governo ele vai te emprestar ali. Então tem um empréstimo e aí você só paga depois, quando você conclui ali o curso, né? Quando você estiver recebendo salário para poder pagar aquela instituição. A instituição, no caso, é uma instituição de nível superior e particular, então isso já é diferente um pouco do SISU, né? Porque o SISU é pública. E aqui no ProUni, o ProUni é basicamente um programa que vai disponibilizar, que vai oferecer bolsas de estudo. Pode ser bolsas de 50% ou de 100%. Então você vai estar ali naquela instituição particular, né, de nível superior, sem necessariamente ter que pagar, sem ter que fazer um empréstimo para pagar depois, né, de concluído o curso, e tendo uma bolsa gratuita, estando naquela faculdade, né, na faculdade particular, na faculdade privada, sem necessariamente ter que pagar depois, né, com empréstimo, ou durante aquele período, dependendo da bolsa que você selecionar no caso. Se for uma bolsa de 100%, você não paga nada, você vai estar ali naquela instituição particular sem pagar nada, né? Mas se for de 50%, então você só tem 50% para pagar. Então, por exemplo, é uma faculdade que a mensalidade é de 5 mil. Então, por mês você vai pagar o quê? 2.500, né? Metade, 50%. De uma forma bem resumida é isso, tá? Mas aí eu vou aprofundar melhor aqui no vídeo também. E eu acho que eu fiz isso até para que vocês consigam também entender um pouco, ter uma noção geral, para que vocês também não fiquem um pouco perdidos aqui no vídeo. Mas é basicamente isso, se tratando do ProUni, né? Mas aí vamos lá. O ProUni, né, Programa Universidade para Todos, como o nome já indica, é um programa estudantil voltado para pessoas que não tiveram a oportunidade de acessar as universidades públicas e não possuem arrecadações suficientes para arcar com as mensalidades da faculdade. Então, a gratuidade, no entanto, é oferecida para bolsas que variam de 50% até 100%, como eu falei, classificadas de acordo com a renda do solicitante e a quantidade de vagas por curso. Então depende da renda, né, da sua renda, e também depende da quantidade de vagas. Então às vezes tem instituição, mesmo, por exemplo, tem uma instituição, né, uma faculdade privada ali, uma faculdade particular da sua cidade, que está disponibilizando 3 vagas para medicina. Das 3 vagas, 2 é 50% e outra é 100%. Né? Então é isso, varia muito, depende também de cada instituição. Então não tem um padrão ali, não tem algo certo, né, todo ano. Varia muito, depende de cada instituição. Tem instituição mesmo que abre bolsas de estudo, vagas, né, no ProUni em um ano, e outros já não estão lá mais presentes. Então isso já aconteceu muito comigo também, inclusive no início, quando eu colocava ali a opção, eu via que tinha anos no caso, que tinha uma faculdade, mas na outra a faculdade não estava presente, né, que ela não disponibilizava a vaga no caso. Então varia muito. Uma das maiores vantagens do ProUni 2024 consiste na oportunidade de cursar uma faculdade desejada em meio privado, sem precisar gastar com os valores relativamente superiores que tais instituições cobram dos alunos, né? Essa bolsa de estudo. Acho que é basicamente isso em relação a essa parte inicial do ProUni, né? E aí vamos lá. Quem pode participar do ProUni? Para ser participante do ProUni em 2024, você precisará estar atento para as regras e requisitos impostos para cada modalidade de curso. Aliás, a inclusão é um dos grandes pilares deste programa, daí a relevância em tentar se adequar às normas pontuadas em seu edital atualizado. São elas:
ter frequentado o ensino fundamental e médio em escolas públicas brasileiras, comprovar uma renda familiar de até um salário mínimo e meio para bolsas de 100%. Então, se você deseja uma bolsa de 100%, você tem que ter uma renda familiar de até um salário mínimo e meio, tranquilo? Comprovar a renda mensal familiar de até 3 salários mínimos para bolsas de 50%. Então, se você pretende ter uma bolsa de 50%, você tem que comprovar uma renda mensal de até 3 salários mínimos, tranquilo? Ser professor da rede pública de ensino e selecionar um curso para formação continuada via ProUni, né? Então, são alguns requisitos, entre outros também que tem aqui, né? Mas, de uma forma geral, é isso, né? Quem pode participar do ProUni. E aí fala também, lembre-se da obrigatoriedade em ser aceito pela universidade em um dos cursos selecionados no ato da inscrição. Isto é, tanto na primeira quanto na segunda opção. Além disso, vale ressaltar que alunos bolsistas de escolas particulares também poderão tentar uma vaga pelo ProUni. Então, se você for um bolsista de escola particular, né, no terceiro ano do ensino médio, no segundo, no primeiro, você também tem a possibilidade de usar o ProUni, né, de ser participante do ProUni. Do mesmo modo, alunos treineiros do ensino médio, treineiros do Exame Nacional de Ensino Médio, né, do Enem, não poderão se inscrever para a bolsa de estudo ProUni. Por que não? Porque você está fazendo como treineiro, né? Só pode quem está fazendo para valer. Bom, os documentos necessários: RG, CPF, histórico escolar, comprovante de residência atualizado, né, a cópia, o comprovante de renda também de todos os membros familiares, o certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, a certidão de nascimento, entre outros. Vai depender também de cada instituição de ensino, o que ela vai te cobrar, né? Um ponto importante aqui, gente, o comprovante de renda. Então, se você colocou lá nos dados das informações, né? Então, se você colocou lá nas informações iniciais que moram 5 pessoas nessa casa, você tem que comprovar a renda de cada uma delas. E eles fazem isso justamente para ver se bate no teto, né, no limite. Então, um salário mínimo e meio, bolsa de 100%, né? Até 3 salários mínimos, bolsa de 50%. Então, eles fazem isso até para ver se está certo mesmo. E é muito importante que você não coloque nada errado ali naqueles documentos, né, nas informações, no caso, porque quando você vai levar os documentos, eles são bem criteriosos, né? Eles estão ali para ver se está compatível com o que você colocou, se está certo. Se não tiver, você corre o risco de perder a vaga, por mais que você tenha passado. Então é muito importante que você seja fiel, que você seja verdadeiro ali no que você está colocando, nas informações, para que quando você apresente ali os documentos, esteja compatível, esteja correto, tudo tranquilo, ok? Outro ponto importante também é que de mencionar, né, gente, é que vocês também têm que já deixar esses documentos já separados, tudo certinho, porque pelo fato de ter toda essa burocracia, esse negócio do RG, do CPF, comprovante de renda, às vezes pode ter algum deslize, você pode passar, né, despercebida alguma coisa, e aí daqui que você entregue tudo de novo, e eles vejam se está tudo certo, e passe o período de inscrição, você perdeu a sua vaga. Então, já deixa tudo certo, coloca numa pasta, para que você não corra o risco também de perder a sua vaga por conta disso, né, por uma bobeira. Né? Às vezes você não deixa para fazer isso de última hora e acaba se ferrando por pura desatenção ou procrastinação, né? Deixou para fazer depois. Então já deixa logo certo, coloca numa pasta, para que também você já fique tranquilo, né, com a mente mais leve, e aí no dia, quando você for levar o documento, já esteja tudo certo, tudo tranquilo. Mas em relação aos documentos necessários, é isso, né? Os custos também variam, então depende muito também da instituição, o que a instituição vai colocar ali como opção de custo para você poder selecionar. E em relação às inscrições, a gente tem o seguinte: dentre tantos passos necessários, a inscrição situa-se como uma etapa de maior relevância durante a tentativa de uma vaga a partir do ProUni 2024. Com isso, passa a ser inevitável passar por esse procedimento dentro do prazo vigente informado pelo sistema. Por outro lado, se deve ser ágil e assertivo neste processo, com base na disponibilização de cada um dos dados solicitados para evitar o risco de perder a sua vaga desejada. Outro ponto relevante é ter passado pelo ProUni recentemente, uma vez que a aprovação nesta variação trará as maiores chances de êxito. Sem mais delongas, é chegada a etapa de te auxiliar durante um longo processo de inscrição do ProUni 2024. Então, seria basicamente isso. Primeiro, acessar o portal do MEC, depois você entrar ali no menu inicial e colocar a opção ProUni, posteriormente indique o ano 2024 e avance até o painel oficial do programa,
Na página seguinte é o pitch por inscrição, depois indique, né, indique inicialmente o seu número de CPF e o código de inscrição do Enem. E em relação ao cronograma, né, do ProUni, no caso das datas, a gente tem que ter em mente que está aqui até no site, gente, do dia 22 ao dia 25 de fevereiro são as inscrições. Então a gente tem 4 dias, né, 22, 23, 24 e 25, 4 dias para fazer a inscrição do ProUni. No início de março sai o resultado da primeira chamada. Na primeira quinzena de março, a etapa de matrícula dos alunos selecionados na primeira chamada. Na primeira quinzena de março, também sai o resultado da segunda chamada. Na segunda quinzena de março, seria a etapa da matrícula dos alunos selecionados na segunda chamada. E a lista de espera, que vai ser na última semana de março. Então, no caso do cronograma do ProUni 2024, é isso que a gente tem até então. E aqui tem algumas notas de corte, dependendo do curso, né? Então, por exemplo, Direito, 660, Enfermagem, 710, Farmácia, 765, Medicina, 815. Mas isso varia muito também, depende de cada ano da nota de corte, como é que está, né? Mas os valores, eles sempre estão se modificando, né, no decorrer dos anos. E aí tem lista de espera, caso você tenha interesse também, dependendo ali da sua distância em relação à nota de corte. E é isso. O resto aqui só são alguns dados a mais, mas que não preciso falar aqui no vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco como funciona, o que é o ProUni 2024. Mas caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só falar comigo aí nos comentários, tranquilo? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.